Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos iniciar uma nova série de devocionais falando sobre os salmos messiânicos. O que são os salmos messiânicos? São salmos que foram escritos e que fazem alusão ao Messias. Ali na vida cotidiana dos salmistas, inspirados pelo Espírito Santo, eles vão fazer uma abordagem sobre a obra, a vida, o ministério, a chegada do Messias prometido a Israel. Então, é uma nova série de devocionais em que vamos ter como base o livro mais querido da Bíblia, o livro mais lido da Bíblia, que é justamente o livro dos Salmos. Quando falamos sobre os Salmos, o livro dos Salmos, a gente tem sempre como referência o rei Davi, que é conhecido como o grande salmista de Israel. Além de salmista, ele também foi profeta, ministério reconhecido no Novo Testamento pelo Senhor Jesus, pelo apóstolo Pedro, em Atos, quando diz daquilo que Davi falou sobre o Messias. E o livro dos Salmos, como é conhecido, apesar de estar organizado em 5 volumes, em 5 livros, ele, pela sua unidade, pela sua característica, ele também é considerado como um volume só, contendo aí essas 5 divisões que nós conhecemos no livro dos Salmos. Então, é bem interessante, né? Alguns vão contar o livro dos Salmos como um volume só, outros vão fazer as divisões que existem e vão dizer, olha, são 5 livros dos Salmos. Isso é um detalhe, uma curiosidade para você saber, né? Além disso, ainda nessa parte de introdução sobre os Salmos messiânicos, Salmos de um modo geral, os Salmos têm pelo menos 7 autores conhecidos que são mencionados, fora a maioria que são os anônimos, né? Mas entre os mencionados, nós temos o mais conhecido, que é o que mais escreveu os Salmos, o rei Davi. Também temos Asaf, temos Moisés, temos os filhos de Coré, temos Salomão, também nomes como Emã e Etã, e como eu disse, muitos outros que são anônimos. E assim, então, nós temos esses escritores dos Salmos. E os Salmos foram escritos desde o tempo de Moisés. Então, isso é bem interessante. Temos aí Moisés como um dos escritores dos Salmos. Então, a partir de Moisés até os últimos salmistas ali, do Salmo de número 150, nós temos aí um tempo de entre Moisés até após o cativeiro na Babilônia, que é o tempo aí, estamos falando do século XV a.C., até o século V a.C., ou seja, aproximadamente 1000 anos. Então, o livro dos Salmos foram escritos aqui no período de 1000 anos. Deixa eu pegar aqui, já abri aqui no livro dos Salmos, para a gente já, daqui a pouco, fazer algumas leituras selecionadas sobre algumas profecias messiânicas, introduzindo aqui esses nossos devocionais sobre o Salmo. Então, está aqui, o livro dos Salmos é o que nós vamos ver durante aí os nossos devocionais. Bom, uma outra coisa importante para se destacar é a citação dos Salmos na Brit Hadashah, Novo Testamento, que são aproximadamente 103, alguma coisa assim, de citação dos Salmos lá no Novo Testamento. Olha só, é bem considerável, Então, é bem importante esse livro que vamos estudar. Não vamos estudar todos os Salmos, mas vamos estudar os Salmos messiânicos, que também é um número bastante referência. Então, vai ser bem interessante a nossa caminhada nas nossas devoções diárias sobre esse livro, que é um livro maravilhoso. Nós temos tudo nos Salmos. Estamos, além de ser uma forma poética de ser escrito, nós temos sentimentos, temos angústias, temos dores, temos sofrimento, temos esperança, temos vida, alegria, milagres, temos a natureza exuberante, dando glórias a Deus através de metáforas bem
impressionante o uso de hipérboles, o paralelismo, para nos ensinar, né, através da parte positiva, a parte negativa. Então, é um livro, assim, realmente muito interessante. Além, é claro, de fazer a sua abordagem, né, sobre uma visão da história da salvação de Deus, bem como da eleição de Israel, até os remanescentes judeus, na segunda vinda do Messias, e falando do reinado do Messias sobre as nações. Então, os salmos messiânicos são aqueles que contêm uma referência direta ao Messias, que seja repetida no Novo Testamento. O Novo Testamento vai reconhecer na vida, no ministério, na obra do Senhor Jesus, as citações que foram ditas sobre ele lá nos Salmos. Então, é bem interessante a gente ter essa perspectiva, e isso acontece, né, na inspiração de cada salmista. Cada salmista escrevendo sobre Deus, sobre Israel, sobre perigos, sobre ameaças, sobre situações envolvendo não só o salmista, mas envolvendo sua família, a sua cidade, a cidade de Jerusalém, a nação de Israel, o povo da aliança. Nesses contextos do dia a dia, cotidiano, vai revelando aspectos e características do Messias, que nós vamos ver ali o cumprimento no Novo Testamento. Então, é essa abordagem que nós vamos, né, fazer, que nós vamos ter aqui do livro dos Salmos, e quero começar justamente falando de alguns salmos messiânicos. Depois nós vamos tratar, né, individualmente esses salmos, mas nessa parte de salmos messiânicos, que seria uma introdução geral, eu quero citar, por exemplo, algumas passagens nos Salmos que referem-se a Jesus, a sua obra, ao seu ministério, a sua vida, e de forma bem objetiva, bem clara, citando no Salmo e vendo o seu cumprimento nos Evangelhos, tá bom? No Novo Testamento, de um modo geral. Por exemplo, o Salmo de número 72, ele fala que pessoas importantes, pessoas ilustres, iriam visitar o Messias. Isso é bem curioso, porque está muito claro isso no Novo Testamento, e eu quero ler aqui para vocês, então, o Salmo 72, versículos 10 e 11, que diz assim: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Então, aqui nós temos, né, algumas autoridades, algumas pessoas das nações que o visitariam e trariam presentes e se prostrariam diante dele. Dele quem? Do Messias. Esse é um salmo messiânico que fala do Messias. E aí a gente vê justamente o cumprimento lá em Mateus, capítulo 2. Olha só o que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Lemos o seguinte, versículo 1, e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Olha só, né? Quando fala se prostrarão diante dele, aqui viemos nos prostrar para adorá-lo. E aí, então, nós sabemos que tem a citação aqui do profeta, até que, então, os magos, né, chegam até o Senhor Jesus, e aí a gente lê o seguinte, no versículo 11, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Justamente como diz aqui no salmista, né, no Salmo 72, e todos os reis se prostrarão perante ele e oferecerão dons. Diz aqui, trarão presentes. Ou seja, uma confirmação aqui desse salmo, o Salmo 72.
2. Agora vamos dar um salto aqui. Nós vamos ver agora o Salmo de número 147. Volta lá comigo para os Salmos, né? Agora o Salmo de número 147. E nós temos aqui o ministério terreno do Messias, de forma descrita aqui, do que ele fará, o que ele realizará no meio do povo de Israel. Então, no Salmo de número 147, nós temos aqui os versículos 3 e 6, falando da obra do ministério do Messias entre o povo. Então, o Salmo de número 147, versículo 3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. E o versículo 6 ainda diz mais: o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Então, é uma referência àquilo que o Messias fará, né, entre o povo de Israel. Quando a gente olha lá para Lucas, capítulo 4, que fala do ministério do Senhor Jesus entre o povo, a gente lê o seguinte no versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é uma referência também ao profeta Isaías, que você vê ecoando no próprio Salmos aqui, quando diz que ele vai sarar os quebrantados, ele vai atar as feridas, ele vai elevar os humildes, vai abater os ímpios. Então, a gente vê mais uma referência aqui dos Salmos, né, à obra, ao ministério do Senhor Jesus, e isso aqui no Salmo de número 147. Agora, indo para o Salmo de número 78, é interessante ter um versículo aqui no Salmo 78, no versículo 2, que fala que o Messias, além de curar, né, como nós vimos, de sarar, libertar os oprimidos, abatidos, ele também ensinará. Ele ensinará através de um método muito judaico, né, muito comum em Israel, e que é citado aqui no Salmo 78, no versículo 2, que diz que ele ensinará por parábolas. Olha só, diz assim: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Então, é bem interessante, porque o ministério do Messias, além de curar, além de restaurar, também será um ministério de ensino. E o método está muito claro aqui. Ele falará por parábolas, por enigmas da sua boca, né? E olha só o que nós lemos justamente em Mateus, no capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim: tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E aqui é uma citação direta do Salmo 78. E então ele está dizendo que o Asaf, que é o escritor desse salmo, está aqui de forma profética, né? Por isso que ele diz assim, como está escrito foi dito pelo profeta. Então Asaf aqui está de forma profética, falando sobre o ministério, a obra do Messias, que seria de ensino, mas o ensino através por esse método de palavra. E temos aqui um outro salmo, Salmo 90, só para a gente introduzir os salmos, e depois a gente tem aqui as suas aplicações para a nossa vida através da pessoa do Messias. Mas o Salmo 90 diz algo bem interessante, né? Sobre justamente desde quando seria o Messias, né? O Messias nasceria, mas qual é a sua origem? Desde quando ele existe, ou ele existiria a partir do seu nascimento ou da sua encarnação? E aí aqui no Salmo 90, e eu sempre cito esse texto,
quando estou falando para adolescentes, crianças, jovens, falando sobre Deus como Criador de todas as coisas, eu faço a seguinte pergunta, que é o que eles vão ouvir na escola, entre as pessoas, né, que não são ateus, que não creem na palavra. Eles vão perguntar, bom, quem criou Deus? Se Deus criou, se viemos de Deus, quem criou Deus? E aí eu cito esse salmo, que é um salmo messiânico, né? Diz assim o Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, falando da criação de Deus, aí a segunda parte diz, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, a origem do Messias é a eternidade, né? Ou seja, não tem, ele sempre existiu. O conceito de eterno é justamente esse, né? De sempre existir. E por isso, a partir dele, pode ser criado, porque ele é a existência em si mesmo. Isso é simplesmente maravilhoso. Isso aqui é o Salmo 90, no versículo 2. E aí, quando a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, que é a palavra, que é o verbo aqui, que quer dizer palavra em movimento, né, o eterno. Ele sempre existiu com Deus, o Pai. Então, a gente tem a sua origem também na eternidade, ou seja, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, ele é chamado também de Pai da eternidade, né? Porque é onde vamos viver. Viveremos para sempre com o Senhor na eternidade, a partir da nossa morte, que é a passagem para a presença de Deus, ou através do arrebatamento da igreja. E é claro que quando a gente olha aqui para esses salmos que falam do Senhor Jesus, ele também trazem para a gente alguns ensinamentos que vale a pena a gente observar. Por exemplo, e aqui uma aplicação muito importante que nós encontramos no Salmo capítulo 90, que fala da origem de Deus, né, na eternidade, ou seja, Deus sempre existiu, essa é uma outra forma de dizer isso. Ele também tem aqui um versículo que diz da limitação dos nossos dias, né? O versículo 10 diz, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles, né, o melhor deles, é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. É um contraste que encontramos aqui, mesmo que cheguemos aos 70 anos, 80, 90, 100, 120, que é o limite estabelecido por Deus, raramente as pessoas chegam a isso, ou até conseguem passar um ano, 2, no máximo, mas é um limite físico. Isso está, né, em contraste com a eternidade de Deus. Ou seja, é um tempo que nós temos para tomar as nossas decisões que vão implicar na nossa vida, no dia a dia, nos anos, ao longo dos anos, mas que vai refletir também na eternidade. Por isso, o salmista, falando do Senhor, que é eterno, e do homem, que é passageiro, por isso o finalzinho do versículo diz assim, pois cedo se corta, né? Ou seja, cedo na comparação de 100 anos, 120 anos, 80 anos com a eternidade, é cedo. E aí ele ainda diz assim, poeticamente, né? E vamos voando. Né? Ou seja, é como a ideia de Tiago, da neblina, que no momento aparece e no outro sumiu ali aquele vapor, né? Mostrando como a vida é efêmera, no sentido de, por mais que você viva aí 80, 90, 100 anos, o que é isso comparado com a eternidade que vimos ali no versículo 2. Porém, a chave aqui, e isso é um grande desafio para mim, para você, para todos que estão acompanhando esse nosso estudo dos Salmos Messiânicos, está no versículo 12, que diz assim,
ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Uau! Esse é o desafio. Essa capacidade da gente parar, olhar, analisar, avaliar com os olhos da Bíblia, né? Com a cosmovisão bíblica, a partir dos princípios e conceitos das Sagradas Escrituras, sobre aquilo que precisamos compreender. E aí ele diz para a gente, né? Que devemos orar para que Deus, que é eterno, possa nos ensinar a contar os nossos dias de uma forma que o que vai mudar não é o tempo que vai parar, e sim o nosso coração que vai crescer, que vai amadurecer, que vai ser mais sábio, vai saber lidar com o que temos diante das adversidades, do que temos diante das circunstâncias. E aí eu gosto muito da frase do teólogo e filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que vai dizer: a vida deve ser vivida para frente, mas ela só pode ser entendida para trás. E é o que, em outras palavras, o salmista está nos desafiando aqui, diante da eternidade de Deus, que a gente possa viver aqui de forma sábia, e que o que fizermos aqui possa refletir na eternidade, para a glória de Deus, para a nossa edificação e para a salvação de vidas. Amém? Que Deus, então, nos abençoe ricamente nesse dia, através de mais essa porção da palavra de Deus. Deixe o seu joinha aí, o seu like, compartilhe com outras pessoas que você julga que serão abençoadas, edificadas sobre essa mensagem. E, claro, né, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, o canal do Templo Batista de Indianópolis. Oremos para encerrar essa parte. Pai, obrigado por esse tempo em torno da tua palavra. E eu rogo, meu Deus, a tua bênção, pois podemos olhar para os Salmos e ver Jesus, o Messias prometido a Israel. Mas também, Senhor, ver lições que se aplicam à nossa vida, ao nosso cotidiano. Como precisamos, meu Deus, dessa sabedoria, desse contraste que há com a brevidade na nossa vida em relação à eternidade do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos por essas coisas que são eternas. O Senhor, a sua palavra e a alma de cada pessoa. É o que eu te peço e rogo assim, no nome precioso do Senhor Jesus, o Messias de Israel. Amém. Até o nosso próximo devocional. Shalom.